Quando tudo está em silêncio e só o coração faz barulho lá dentro, talvez seja esse o momento exato em que Deus quer te encontrar. Há dores que ninguém vê, portas que você já tentou abrir tantas vezes que agora parecem trancadas por dentro. É como se o próprio coração tivesse desistido de tentar. A alma aperta, o corpo sente, a esperança encolhe, e o que resta é um vazio. Aquele tipo de vazio que não se preenche com conselhos nem com frases bonitas. Apenas com presença, apenas com fé, apenas com um abraço que vem do céu. Você já se sentiu assim? Como se orar não fosse mais suficiente. Como se o seu clamor subisse só até o teto e caísse de volta como cansaço. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar. Um lugar silencioso, frio, onde o medo começa a dizer que é melhor desistir. Mas antes de desistir, respira. Respira fundo. Porque essa oração não é uma mágica, não é uma fórmula. Ela é um fio de fé estendido até você. E se você segurar com firmeza, ele pode te puxar de volta à superfície. Você não precisa ter força, só precisa estar disposta a tentar de novo. Mesmo com a alma cansada, mesmo sem saber como. A verdade é que por trás da dor que ninguém vê, existe um desejo escondido, um desejo profundo, legítimo, por um socorro que venha do alto, um socorro que não apenas resolva as coisas, mas que acalme por dentro, que cure memórias, que faça renascer a esperança. Como Stormy Omartian ensinou, quando oramos por áreas específicas da nossa vida, algo se alinha no céu e na terra. E é isso que faremos aqui. Vamos clamar por libertação da desesperança. Vamos clamar com palavras calmas, mas com fé firme. Porque Deus não precisa de gritos para ouvir. Ele escuta até mesmo o choro que só sai por dentro. Sarah Jakes Roberts uma vez disse que algumas das maiores flores nascem de feridas profundas. E talvez você seja exatamente essa flor, em processo de renascimento. Talvez o que você viveu não foi o fim, mas o início de um testemunho. Às vezes, Deus permite que tudo que era sólido desmorone, só para mostrar que Ele é o único fundamento que não balança. E mesmo que tudo tenha sido arrancado, ainda há raízes, ainda há vida, ainda há promessas. Por isso, antes de continuar, se entrega, de verdade, e lembra do que está escrito em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Você não precisa entender, precisa confiar. E confiar é isso, continuar mesmo sem respostas, orar mesmo sem sinal, amar a Deus mesmo em silêncio, porque esse silêncio não é ausência, é semente, e semente, antes de florescer, se cala. Vamos continuar juntas? Vamos seguir, uma oração por vez, uma respiração de fé por dia, até que o impossível vire testemunho, até que o milagre floresça no jardim do seu coração. É difícil esperar quando a alma grita por respostas. Quando você já orou tantas vezes que a própria oração parece vazia. Quando as noites são longas demais e os dias repetem a mesma angústia, como se Deus tivesse esquecido de onde você mora. Há uma ansiedade que não faz barulho, mas vibra dentro do peito como um tremor invisível. E nessa vibração silenciosa, nasce um pensamento cruel. Será que é porque eu não oro o suficiente? Será que não tenho fé o bastante para ser ouvida? Esse é um veneno lento, que se instala sem que a gente perceba. A ideia de que Deus mede nossas orações com régua, como se apenas as palavras certas ou a intensidade emocional fossem capazes de mover o céu. Mas Deus não é um juiz de performance espiritual. Ele é Pai.
E um pai amoroso não espera a perfeição. Ele acolhe a entrega sincera, ainda que cansada, ainda que sem palavras, ainda que só com lágrimas. A urgência, muitas vezes, nasce do medo. Medo de que não vai dar tempo, medo de perder a chance, medo de continuar sofrendo. Mas o medo entope os ouvidos da alma. Ele não deixa o amor fluir. E quando o amor não flui, a fé se cansa. Muita gente desiste porque não entende esse tempo do céu. Não entende que algumas respostas são tão preciosas que Deus escolhe entregá-las com cuidado, não com pressa. A demora não é castigo. Às vezes, é proteção. Às vezes, é amadurecimento. Há bênçãos que só podem ser recebidas depois que o coração aprende a descansar. Deus não atrasa. Ele trabalha em silêncio. Enquanto você ora por portas abertas, Ele trabalha por dentro, alinhando o que ninguém vê. Há um tipo de espera que cura, e essa espera é ativa. Não é passiva como quem senta e observa. É uma espera que respira, que confia, que se aquieta para ouvir. Você já tentou ficar em silêncio por 3 minutos, de olhos fechados, apenas escutando o que brota do seu interior? Pode parecer pouco, mas nesse pequeno gesto, o canal da graça começa a se abrir, porque o desespero grita, mas a fé sussurra. E Deus costuma responder no tom do silêncio. Pense em um artesão. Ele segura o barro com firmeza e delicadeza ao mesmo tempo. Ele gira o torno com movimentos que parecem simples, mas são exatos. Ele sabe o tempo certo de pressionar, o momento exato de parar. Ele não corre, ele molda. E assim é Deus. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Ele está moldando você, a sua fé, o seu caráter, a sua capacidade de suportar a bênção que ainda não chegou. Porque às vezes o milagre está pronto, mas é você que ainda precisa ser preparada para recebê-lo sem se perder. Essa espera não é ausência, é processo. E todo processo, se vivido com fé, transforma a dor em raiz, a raiz em força e a força em flor. Não desista no tempo da espera, porque no céu nada é por acaso, e o tempo de Deus nunca erra. Há momentos em que o céu parece fechado, nenhuma palavra, nenhum sinal. Apenas o eco das próprias orações voltando como suspiro. E nesse silêncio nasce o medo. Um medo que não grita, mas pesa. Medo de estar orando em vão. Medo de que Deus já tenha desistido. Medo de estar só, porque o silêncio divino tem esse poder. Ele faz perguntas que não sabemos responder. E talvez, no fundo, a pergunta que mais dói seja essa: será que Deus ainda está me ouvindo? Mas há um mistério nesse silêncio. Um mistério que nem sempre a mente entende, mas que o Espírito reconhece. O silêncio de Deus não é abandono, é convite. É espaço sagrado onde Ele retira o ruído da vida para que sua voz ganhe forma nova dentro de nós. Às vezes, Deus cala para que a alma aprenda a escutar, porque enquanto a mente fala sem parar, não há espaço para perceber o que já está sendo respondido. Nas entrelinhas da vida, nos detalhes sutis, nas coisas pequenas que continuam acontecendo, mesmo quando tudo parece parado. A ciência tem mostrado algo curioso. Quando silenciamos, nosso cérebro ativa regiões ligadas à clareza, intuição e percepção profunda. O córtex pré-frontal se acende, como se o silêncio fosse uma chave para desbloquear sabedoria esquecida. E na espiritualidade esse silêncio tem nome: presença. Porque há presenças que não gritam. Elas apenas existem e sustentam. Deus muitas vezes não responde com palavras, mas com sustento, com paz no meio da dor, com força no meio do cansaço.
Com consolo no meio da ausência, a quebra de expectativa é necessária. Nem toda resposta vem no formato que esperamos. Às vezes, a resposta está no consolo que nos impede de desabar. Outras vezes, na ideia repentina que surge em meio à quietude. E outras, simplesmente no fato de que estamos aqui, mesmo feridas, mas vivas. Mesmo cansadas, mas com fé. Porque o silêncio não é vazio. É solo. É lugar de germinação. Existe uma forma de oração que se faz no corpo. Um jeito de entrar em sintonia com Deus apenas respirando. Inspirar, segurar, expirar. 3 tempos, 3 espaços. Como uma dança com o invisível. Faça isso algumas vezes, com lentidão. Depois, escreva o que sente. Palavras soltas, imagens, suspiros transformados em texto. Essa prática não substitui a oração falada, mas revela outra camada. A oração silenciosa da alma. Aquela que só Deus entende. Aquela que, muitas vezes, é a que mais toca o céu. O profeta Elias, depois de tanto correr, lutar e se esconder, encontrou Deus não no terremoto, nem no fogo, nem no vento impetuoso, mas no sussurro suave. Um sussurro. Essa é a linguagem de Deus quando Ele quer tratar feridas profundas. Porque gritar assusta. Mas o sussurro acolhe. E talvez seja isso que você esteja vivendo agora. Um tempo de sussurro. Um tempo em que Deus não fala alto, mas está mais perto do que nunca. Confie nesse silêncio. Ele não é ausência, ele é linguagem. E quem aprende a ouvir no silêncio, nunca mais se sente só. Porque descobre que a voz de Deus não precisa de palavras para ser ouvida. Ela apenas toca e permanece. Existe uma ilusão sutil que muitas pessoas carregam sem perceber. A de que fé é um sentimento forte que nos toma de repente, como um vento poderoso que levanta do chão. Mas a fé verdadeira raramente vem com essa força dramática. A fé que sustenta, que cura, que transforma. Ela é quase imperceptível. Não se manifesta como explosão emocional, mas como ritmo interior. Um compasso sereno, um sim repetido, mesmo quando tudo grita não. E é justamente essa fé silenciosa que mais agrada o coração de Deus. O que muitas vezes atrapalha não é a dúvida declarada. É a expectativa de que fé seja sempre grandiosa, empolgante, cheia de arrepio. Mas fé não é espetáculo, é construção. E essa construção acontece todos os dias, no simples ato de continuar confiando, mesmo quando a emoção desaparece. Reprogramar a fé é como reeducar o coração e também o cérebro, porque o cérebro, quando treinado na esperança, aprende a identificar o sagrado nas coisas mais comuns. Ele cria caminhos novos, novos circuitos, e começa a reconhecer os sinais de Deus mesmo no silêncio, mesmo no atraso, mesmo no cansaço. Não é a vibração alta que mantém a fé viva, é o ritmo coerente, é o hábito de escolher confiar. É acordar pela manhã, olhar para o céu, mesmo nublado, e dizer: ainda creio. Mesmo sem sentir nada, mesmo sem ter certeza de nada, porque fé não é certeza absoluta, é decisão. E essa decisão, quando repetida dia após dia, molda o espírito, o corpo, a alma. Fé não se improvisa, se cultiva, se treina. Há algo de profundamente espiritual na repetição. Quando você começa a anotar os pequenos milagres do seu dia, coisas que à primeira vista parecem mínimas, você está ensinando seu cérebro a reconhecer o agir de Deus. Um sorriso inesperado, uma conversa que trouxe paz, um momento de calma em meio ao caos. Isso é milagre, isso é presença.
E quando você passa a registrar essas experiências, por mais singelas que pareçam, você está afirmando: Deus está aqui. E quanto mais afirma, mais percebe. Quanto mais percebe, mais acredita. E quanto mais acredita, mais vive com propósito. Nosso cérebro é como um celular. Se ele não é atualizado com novos dados, novas verdades, novas convicções, ele trava. E quando trava, repete os mesmos pensamentos de sempre. Eu não vou conseguir. Deus esqueceu de mim. Nada muda. Essas frases se tornam programas automáticos que nos sabotam sem perceber. Mas quando você repete atos de fé, mesmo pequenos, você instala um novo sistema. Um sistema de confiança, de paz, de escuta espiritual. Um sistema que não precisa de emoção para continuar crendo. Só precisa de constância. O código da fé não está escondido em grandes revelações. Ele está no ordinário, no levantar e seguir, no cair e levantar, no errar e orar de novo. E é esse código, simples, repetido, profundo, que reescreve a história da alma. Porque o impossível não se dobra diante da força, mas diante da perseverança. E a fé perseverante é sempre a mais poderosa. Sempre. Persistir em oração quando a alma está exausta é como caminhar contra o vento. Cada passo parece pequeno demais, lento demais, inútil demais. E ainda assim, é esse tipo de passo que muda o rumo de uma história. Há um segredo profundo escondido na repetição. Não uma repetição automática, sem vida, mas aquela que vem da sede de alma. Aquela que entende que o milagre não acontece só quando algo externo muda, mas quando algo interno floresce. E essa transformação quase sempre começa em silêncio, como uma semente escondida na terra. Nos primeiros dias, há resistência. O corpo estranha. A mente sabota. A vontade vacila. Mas a alma sabe. Ela sabe que cada oração, mesmo sussurrada, tem peso eterno. E que 21 dias de oração não são um desafio nem uma prova. São um mergulho, um reencontro, um realinhamento entre o que você sente e o que Deus já sabe. Há uma corrente invisível sendo formada. E cada oração dita, cada clamor sincero, cada entrega silenciosa, se torna um elo. E quando você menos espera, esses elos formam uma ponte. Uma ponte entre o hoje e o que Deus ainda vai realizar. O que acontece nesses 21 dias não é mágica, é intimidade. E intimidade transforma. Ela regenera a fé que se perdeu nos dias corridos. Ela restaura a sensibilidade que foi sufocada por tanto fazer, tanto tentar, tanto segurar tudo sozinha. Durante essa jornada, não importa o quanto você sente, importa o quanto você se entrega. E essa entrega não precisa ser perfeita, só precisa ser real. Nos primeiros 7 dias, o coração começa a se abrir, e com ele, emergem os medos, aqueles que você carrega há anos, que aprendeu a disfarçar com força. Nomeá-los em voz alta é um ato de coragem espiritual. É como dizer: Senhor, eu reconheço esse medo, mas eu entrego. Medo da perda, medo do fracasso, medo de nunca ver resposta. Deus recolhe cada nome, cada lágrima, cada confissão. Entre os dias 8 e 14, uma nova etapa se inicia. É tempo de declarar promessas, não como fórmula, mas como afirmação daquilo que Deus já disse. Promessas que tocam as áreas onde há dor, cura, provisão, reconciliação, direção. Cada versículo é uma semente plantada com fé. E ainda que o solo pareça seco, a palavra é viva. E palavra viva não volta vazia. Dos dias 15 aos 21, o espírito começa a respirar gratidão. E mesmo sem ver tudo resolvido,
você aprende a agradecer pelo que já está sendo feito, mesmo que ainda não consiga ver. A gratidão se torna um gesto de confiança, um reconhecimento de que Deus já está no caminho, mesmo quando os olhos não percebem. E nesse estágio, anotar cada pequeno progresso se transforma em louvor. O louvor da espera. O louvor que rega a promessa. A semente enterrada nesses dias de oração não morre. Ela se aquieta. Ela absorve. Ela amadurece. E só depois rompe o solo. Não por força, mas por tempo. Pelo tempo de Deus. Pela graça que age em silêncio. Pela fé que insiste mesmo no escuro. Então repete comigo essa oração. Senhor, hoje eu não venho com muitas palavras. Venho com a alma. E ela chega aqui, ferida, cansada, mas ainda tua. Tem dias que eu penso em desistir. Não porque eu não creio em ti, mas porque a espera dói, o silêncio pesa e o coração parece não aguentar mais. Mas mesmo assim eu venho, com os joelhos fracos, com a fé tremendo, com os olhos marejados, mas eu venho, porque ainda que o mundo me diga para parar, há algo dentro de mim que sussurra, continua. Deus ainda está escrevendo. Senhor, eu te entrego esse medo que me paralisa, essa oração que repito todos os dias sem resposta, esse sonho que parece esquecido, essa parte de mim que quer sumir no meio do nada. Eu te entrego minha vontade de desistir, minha pressa, minha culpa, minha voz que se cala por não saber mais o que pedir. Apenas me abraça agora, Deus. Me abraça como quem recolhe os cacos de alguém que não quer ser forte hoje. Me acolhe no teu silêncio. Não para me explicar nada, mas só para eu saber que ainda sou vista, que ainda sou filha, que ainda tenho lugar no teu coração. Ensina meu coração a confiar quando não entende, a descansar quando tudo parece fora do lugar, a crer quando tudo está escuro. E se eu não souber mais orar, fica aqui comigo mesmo assim. Senta ao meu lado nessa dor muda e faz da tua presença a resposta que meu coração precisa. Porque se for para continuar, que seja com a tua mão me guiando. Se for para esperar, que seja no teu colo. Se for para chorar, que seja sentindo que o Senhor recolhe cada lágrima com propósito. E se for para recomeçar, que seja de dentro para fora, no teu tempo, no teu jeito, com fé nova, com alma curada, com o coração outra vez em paz. Fica comigo, Pai, hoje, e até que o milagre floresça. Amém. Não são 21 dias no calendário. São 21 encontros com a presença. São 21 passos de volta ao colo do Pai. E quando você chega ao final, talvez o que mudou não seja o que está fora, mas o que floresceu dentro de você. E é isso que sustenta o milagre. A transformação que começou no invisível. E agora, vive em você. Há um tipo de dor que não se compartilha com facilidade. A dor de esperar algo que nunca chega. A promessa que parece ter sido feita a todos, menos a você. O milagre que nunca bate à sua porta. E quando essa espera se estende por dias, meses, anos, algo dentro vai cansando, vai cedendo, como se o coração começasse a aceitar que talvez o impossível não seja para você. E com isso, vem a vergonha. Vergonha de ainda acreditar. Vergonha de parecer fraca por insistir. Vergonha de não ter uma história de vitória para contar. E esse peso, às vezes, se transforma em silêncio. Um silêncio que guarda a sensação amarga de que falhou até mesmo em crer. Mas Deus não se impressiona com a aparência de fé. Ele se move pela verdade do coração. E mesmo quando você duvida, Ele vê o esforço que é continuar confiando. A espera, quando vivida com fé ativa, não é tempo perdido. É tempo fértil. Tempo em que o invisível trabalha.
tempo em que o ego é silenciado, tempo em que as camadas mais profundas da alma são tratadas. Muitas vezes não é a promessa que está atrasada, é o coração que ainda precisa aprender a soltar o controle. Porque controlar é o que fazemos quando temos medo. E o medo tenta construir atalhos que Deus jamais aprovaria. A autossabotagem acontece nesse ponto, quando, sem perceber, começamos a interferir no tempo divino. Tentamos resolver com as próprias mãos o que só o céu pode alinhar. E nessa tentativa de antecipar o milagre, acabamos nos afastando da essência dele. Milagres não se forçam, eles se recebem. E para receber é preciso abrir espaço. Espaço de fé, espaço de confiança, espaço de entrega. Há uma prática que resgata essa entrega. A declaração confiante e íntima, em voz baixa, em tom de rendição. Senhor, eu guardo esse sonho em tuas mãos. Não quero mais forçar. Não quero mais temer. Quero apenas confiar que, quando for o tempo certo, o teu mover será perfeito. Essa simples frase tem o poder de reposicionar a alma. Ela solta os nós do controle. Ela relaxa o espírito. Ela reconecta com o céu. A imagem de Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém, tijolo por tijolo, sob a direção de Deus, revela uma verdade essencial. Ele não se apressou, não ignorou os processos, não atropelou a voz divina. Ele apenas obedeceu, seguiu, confiou, e os muros se levantaram. Assim também é com as nossas ruínas internas. Não se restauram com desespero, se restauram com direção, com passos que seguem o ritmo de Deus, mesmo quando tudo parece parado, porque o impossível não se desfaz por grito. Ele se dissolve no passo obediente de quem continua. A metamorfose que leva do milagre invisível ao testemunho visível acontece dentro, onde só Deus vê, e é ali que a glória começa, não no resultado, mas no caminho. Chegar até aqui já é um milagre silencioso, muitas vezes invisível, mas real, porque quem persiste em oração quando tudo diz para desistir, já está vivendo um tipo raro de fé. A fé que não exige provas, mas oferece presença. A fé que não corre atrás de respostas rápidas, mas constrói raízes profundas. E é essa fé que sustenta, que cura, que transforma o impossível em testemunho. Joyce Meyer nos lembra que a fé é como um músculo. Ela não cresce no conforto, cresce na resistência. E talvez seja isso que você esteja vivendo agora. Um tempo de crescimento invisível. Um tempo em que tudo parece parado por fora, mas por dentro, algo está sendo fortalecido. É nesse espaço silencioso, entre a dúvida e a entrega, que a fé verdadeira é forjada. Não é no entusiasmo dos começos, é na decisão diária de continuar. No dia em que não há vontade, na madrugada em que a oração sai entrecortada pelo choro, no momento em que tudo dentro de você diz para parar, mas ainda assim você sussurra: Senhor, eu continuo aqui. Esse simples gesto move o céu, porque Deus não se impressiona com grandes demonstrações. Ele se comove com persistência, com sinceridade, com o coração que volta, mesmo depois de falhar, mesmo depois de se calar por dias, mesmo sem sentir nada. A fé viva não é sempre intensa, mas é sempre presente. E é essa presença contínua, mesmo em silêncio, que transforma impossibilidades em testemunhos. O Salmo 37:4 diz: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Esse deleite não é uma euforia espiritual, não é sentir Deus o tempo todo, nem entender tudo o que está acontecendo. É descanso, é aquele tipo de paz que não depende de circunstâncias.
É quando a alma encontra repouso, mesmo em meio ao caos. Quando você se entrega, não porque sabe o que virá, mas porque confia em quem conduz. E nesse lugar de descanso, os desejos do coração vão sendo afinados com os propósitos de Deus. Eles se tornam oração, eles ganham forma, e aos poucos, florescem. André Fernandes fala sobre o coração que ora todos os dias como quem constrói um legado, e talvez esse seja o legado que você está deixando agora, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça. Um legado feito de orações silenciosas, de entregas sinceras, de confiança tecida aos poucos como quem borda uma esperança nova a cada amanhecer. Esse tipo de fé ultrapassa gerações, porque o que nasce da perseverança não morre com o tempo, permanece. E se você sente que nada está acontecendo, talvez seja porque algo muito profundo está sendo formado. Algo que vai sustentar não só a sua vida, mas também as vidas que virão depois. Cada oração sua é uma semente, e o solo da fé nunca desperdiça o que é plantado com amor. Essa oração não chegou até você por acaso. Se tocou sua alma, deixe seu amém nos comentários, compartilhe com alguém que precisa e volte amanhã. A fé também é rotina, uma rotina que transforma.